Muito bem, pessoal, vamos fazer a questão 142 do Enem 2022, que traz um problema para nós de capacidade volumétrica. Então, a gente vai ter que relembrar alguma coisa lá da geometria plana e espacial para calcular o volume, né, de uma caixa d'água. Então, ele traz uma situação de uma loja que comercializa 5 modelos de caixa d'água, todos em formato de cilindro reto de base circular. Então, cilindro, base circular, a gente sabe que ele vai ter aqui uma certa altura, e aí, através da área da base e dessa altura dele, a gente consegue calcular o volume. Aí ele fala que os modelos 2, 3, 4 e 5 são baseados, né, as suas dimensões estão relacionados ao modelo 1. E aí ele chama que a altura, ele chama de P, ele diz assim, ó, cuja profundidade é P e a área da base AB. Lembrando que a área da base, né, pessoal, de um círculo, para calcular a área da base de um círculo, é πr ao quadrado. Essa é a formulazinha para calcular a área de um círculo. E aí, para calcular o volume de um cilindro, a gente calcula a área da base vezes a altura, que ele chamou de P, né, de profundidade. Essa aqui seria a maneira da gente calcular o volume desse cilindro. Claro que aqui a gente não vai trabalhar com valores, porque ele não deu as medidas. A gente só vai trabalhar com relações. Então, a gente vai relacionar cada modelo de caixa d'água em relação ao modelo 1. Né? O modelo 1 tem essas especificações aqui. Área da base e profundidade, que é a altura. Só que aí é o seguinte, ele traz algumas situações. Ele diz assim, ó, que o modelo 2 tem o dobro da profundidade e a metade da área da base. Veja que aqui a gente está multiplicando a área da base vezes profundidade. Se eu multiplicar o dobro de uma coisa pela metade da outra, isso não vai fazer diferença alguma. Concorda comigo? Porque ó, o volume do modelo 2, da caixa d'água, né, do modelo 2, vai ser o dobro da profundidade e metade da área da base. Então, se eu pegar a área da base e dividir por 2, ó, e multiplicar pelo dobro da profundidade, isso aqui não vai fazer diferença alguma, porque esse 2 vai simplificar com esse 2 e eu vou voltar para o mesmo volume que eu tinha na caixa d'água 1. Olha só, aqui no modelo 4, a gente tem a mesma situação, ó. A metade da profundidade e o dobro da área, ele só inverteu, mas a situação é a mesma. O modelo 4 também vai acontecer a mesma coisa. Eu vou dobrar um valor e reduzir pela metade o outro valor. Então, isso aqui também vai ter o mesmo volume do que a caixa d'água 1, de modelo 1. Bom, agora a gente vai analisar o modelo 3 e o modelo 5, tá? Por quê? Porque eles são dois casos que trazem a informação do raio da base. E é aqui que a gente tem que se ligar. É aqui que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque o raio da base, ele está ao quadrado, ó. E quando a gente aumenta alguma coisa ao quadrado, ela vai aumentar bem mais. Quando a gente diminui uma coisa ao quadrado, ela vai diminuir bem mais, né? Isso é exponencial. Então, no modelo 3, ela diz assim, ó, o dobro da profundidade e a metade do raio da base. Então, veja aqui, o modelo 3 tem o dobro da profundidade e metade do raio da base. Então, o raio é R sobre 2. R sobre 2 ao quadrado. E o dobro da profundidade. Quando a gente faz isso aqui ao quadrado, o R vai ficar ao quadrado e o 2 vai virar 4. Olha o que vai acontecer aqui. Esse 2 com esse 4 eu vou simplificar
e vai ficar πr ao quadrado vezes a profundidade sobre 2. Ou seja, diminuiu pela metade o volume em relação à caixa d'água do modelo 1. Agora vamos ver o modelo 5. O modelo 5, ele diz que ele reduziu pela metade a profundidade e duplicou o raio da base, ou seja, o dobro. Então, o modelo 5, olha o que acontece. O raio virou a 2 raios agora, 2R, ó. Tornou-se 2, duplicou. E a profundidade caiu pela metade, então P sobre 2. Olha o que vai acontecer com esse raio. Era 2R, vai ficar 4R ao quadrado. Porque esse 2 está ao quadrado. Então, ele quadruplica. Tá? Quando eu duplico uma coisa ao quadrado, ela quadruplica. E esse P sobre 2, eu vou simplificar agora esse 4 com esse 2. E isso aqui fica 2 vezes o πr ao quadrado vezes a profundidade. Então, olha só, ele pergunta para nós qual caixa d'água uma pessoa deve comprar, né, sendo que ela deve oferecer a maior capacidade volumétrica. Gente, olhando para todos esses modelos, né, o que tem um volume maior, o que oferece maior capacidade, é o modelo 5. Por quê? Porque vai ser 2 vezes o volume em relação à caixa d'água de modelo 1. Portanto, a alternativa E. Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, pelo fato de que a gente tem que comparar as grandezas, tá? E tem que ter muita atenção nessa questão do quadrado, quando uma coisa reduz ou aumenta quando está ao quadrado, quando está elevado numa outra potência, né? Porque o valor ele sempre vai alterar consideravelmente. Tá, galera? Então, um beijão, até a próxima questão aí.